nacional na cidade de Espinho, posso-vos dizer, um comerciante de bebidas de um café cá de Espinho dizer uma coisa que é absolutamente tenebrosa, que é: Diogo, estou com medo porque os meus clientes estão a morrer. É uma coisa extraordinária. Alguém que tem um café aberto ao público e que sente que os seus clientes estão a morrer e que não há renovação, é um grande problema. Mas este é um problema que não aconteceu há 4 anos, nem sequer há 20. Já era. Já se falava do preço da habitação, ninguém abriu, descobrimos agora, todos. Bom, problema da habitação. Necessidade de planear a cidade e de planeá-la a sul. Não temos por onde crescer porque a norte estamos entupidos. Problema também de reabilitação no centro da cidade. E a reabilitação no centro da cidade, lamento dizer, não é com o eufemismo de ocupar. Ocupar, assim, aquela coisa dita que significa tirar dos outros. Não, eu acho que nós não devemos tirar dos outros. Propriedade privada e não direito fundamental das pessoas. Agora, há uma coisa. Eu acredito piamente que a propriedade tem uma função social. Isso é totalmente diferente. E, meus queridos amigos, quando o CDS vai ser um dia Câmara nesta cidade, há uma certeza que eu vos vou dar. Prédio que estiver a cair, das duas uma, ou reabilita, ou a Câmara vai lá e manda a conta. E por aí a seguir, faz tudo como manda lá. Mas não vai ficar a cair. Prédios como nós temos ali na 23, porque sabemos que a família se chateou, não sei o quê, todos nós sabemos a história. Peço desculpa, não é na 23, é na 17. Na 17. Não pode ser. 16 com 21. 16 com 21, peço desculpa. Eu estou há 40 horas acordado. Eu peço-vos muita desculpa. Como sabem, eu vim ontem no Brasil, estou um bocadinho cansado. Isso não. Mas, em termos de mim, nós podemos e devemos agravar os prédios que estejam devolutos. Nós podemos e devemos agravar os prédios que estejam em más condições de reabilitação. Já terminamos o tempo. Peço desculpa, é só mesmo um segundo. Para além disto, é que juntamente com a questão da reabilitação urbana, que este é talvez o problema mais importante de Espinho, porque é dele que decorrem todos os outros. Eu peço desculpa só mesmo um minuto por isto. Eu acho que nesta questão valia mesmo a pena até fazer uma segunda ronda. O problema da habitação é o problema mais importante. Todos os outros podem daí. A falta de gente decorre das pessoas não terem onde morar em Espinho. A falta de empresas em Espinho decorre precisamente do facto de elas não terem onde se instalar. Nós temos hoje dificuldades, se uma empresa, se uma software house quiser vir para Espinho, arranjar um sítio para ter 50 colaboradores. Não é fácil. Não é nada fácil. E esse é o problema fundamental, o problema mais importante de todos. E nós temos soluções concretas para isso. E este problema tem que ser visto em três políticas. Primeira, a económica, segunda, da reabilitação urbana e uma terceira, muito importante, que é a ambiental. Espinho tem um problema ambiental terrível, decorrente também da reabilitação. E com franqueza, os problemas ambientais não se resolvem desligando as luzes em cada candeeiro para tornar a cidade escura. Não é assim. Obrigado, Diogo. Vamos então agora passar a palavra para o lado de lá. A noite já vai um bocadinho longa, vamos tentar em cerca de meia hora, portanto vou pedir a todos os membros da mesa que sejam suficientes na resposta, portanto iria dar para cada resposta cerca de 1 minuto e meio para cada um de nós. As respostas estão do vosso lado, recordo que a pergunta terá que ser feita a todos os membros da mesa, portanto a questão colocada terá que ser respondida por todos, ok? Temos aqui já uma pergunta. Eu não preciso de microfone, é só uma questão justiça já. É uma questão baseada na experiência que eu tenho tido aqui em Espinho. Eu constituí uma associação de direito privado e depois não segui, se calhar, os trâmites normais e tentei dinamizar ações, iniciativas culturais diferentes dentro da cidade. O que eu senti e o grupo de pessoas sentiu foi ser bastantes resistências. Esse tal suporte ou encaminhamento para ou desburocratizar as coisas nunca foi feito da devida forma para incentivar a prática. E depois, também outra coisa que eu sinto bastante, que é a falta de comunicação, que é cada um anda para o seu canto. Sim, acho que a cultura é acima de tudo a partilha, prática de experiências, é assim que se cria, é assim que se pensa. Um poema surge quando se troca e associa-se ideias. É assim que os povos evoluem, é trocando. Portanto, aqui em Espinho há um problema gravíssimo, também entre as instituições, de falta de comunicação. E que a juventude também sente.
sente essa falta de comunicação. A meu ver, que a Casa da Juventude, houve uma proposta de um grupo, eu, a Cecília, feita à Câmara, para nós termos um espaço onde pudéssemos ter essa tal, desenvolver um conceito multidisciplinar, com começar a agrupar jovens de ramo artístico, alguém que também tivesse um papel cívico, esclarecedor, fornecesse informação às pessoas. Olha, quem criar uma associação são estas as etapas. Ou seja, também partilha de iniciativa privada e nunca sentimos grande receptividade da parte da Câmara. E como nós não andamos a nadar em dinheiro, portanto, solicitamos só um espaço que pudesse ser cedido para desenvolvermos uma atividade em abono da sociedade. Portanto, normalmente fala-se em questões, não é? Digamos, de criar um organismo de juventude que pudesse facilitar a comunicação entre os agentes culturais, que não se cingem aos que estão registados oficialmente, mas também há agrupamentos e outros agentes jovens que também dinamizam e que têm pleno direito de participar nestes assuntos e dar a sua opinião e que dinamizam na cidade. Agora, a questão, centrando na questão que eu acho que é fundamental, é o que é que os candidatos ou representantes acham da comunicação que existe entre a juventude e os diferentes agentes culturais, jovens aqui na cidade. Se anda tudo um bocadinho para o lado, não é? E depois das estruturas, digamos, se calhar devido ao envelhecimento, da incapacidade de aceitar projetos diferentes, porque está tudo muito formatado. Aliás, recordo que a educação que se faz familiar também é muito formatadora. Formata às vezes as pessoas para anos e anos e anos de problemas. Basta uma criança ser objeto de violência doméstica que vai ficar com perturbações para toda a vida. Isso dificilmente resolve-se e às vezes nem com tratamentos avançados, com terapias psicológicas se consegue resolver. Portanto, eram duas questões que eu queria colocar. A questão da comunicação de espinho, entre também os agentes culturais jovens, e a segunda questão, o conservadorismo natural de algumas instituições e a falta de plataformas ou fóruns para poder-se promover o diálogo, que a cultura surge daí. E a dinamização e a participação surge daí. Quando as pessoas trocam experiências diferentes, comparam a diferença e dizem, olha bem, nós podemos desenvolver parcerias por aqui e por lá e fazer alguma coisa diferente nesta cidade. Muito obrigado. Ia pedir respostas específicas para podemos ter mais perguntas do Eu, para mim, marcar o vias. Sim, é verdade. Tenho aqui, desculpa. Sendo muito rápido, eu já disse que eu não sou favorável à criação de uma casa da juventude que acho redutora. Acho que o enfoque não é esse. Em contrapartida, eu acho que uma casa das artes aberta ao povo em geral, à cidade em particular, isso sim, isso faz todo sentido. Para as pessoas comunicarem, para as pessoas falarem. Eu, quando olho alguns dos armazéns que estão ali bem próximo da zona pescatória, completamente abandonados, penso sempre que grande ateliê que isto estava. É uma coisa absolutamente... É tão óbvio que faz impressão como é que nunca ninguém se lembrou disso. Isso faz todo sentido. Para as pessoas poderem criar, para se poderem associar, para se poderem resolver. A questão da comunicação é um problema de facto também importante. Eu isso acho que sim. Aí eu acho que o município tem uma voz a dar de estímulo. Mas tu não precisaste de ninguém para criar a tua própria associação. Precisas depois. Eu isso acho que faz sentido. Um espaço, quando as coisas... Mas isto é progressivo. E, portanto, eu não acho que um gabinete focado nisso seja uma grande solução. Acho que é, sinceramente, estar a pôr uma coisa lindinha que depois não vai resolver nada. Eu acho que o problema fundamental é mais o segundo. Quanto ao conservadorismo das instituições relativamente a novas ideias, eu confesso que não acho que seja tanto conservadorismo. O grande problema é que eu sou uma pessoa conservadora, se quer saber, em muitos aspectos, liberal e conservador, mas eu não vejo a cultura ou os espetáculos como uma forma de ganhar eleições. Eu sei que se calhar é o problema fundamental. Eles se calhar não te recebem porque dizem que isto não serve para nada, isto não me vai dar votos nenhum, para não... Esse é que é o grande problema. Eu sinceramente, eu devido os políticos, eu que gosto de fazer política. Acho que, sinceramente,
Então, daqueles que eu vou conhecendo e que vão exercendo o poder na nossa terra, o principal objetivo é ganhar eleições, não é saber se estás a ter um bom projeto ou não. É por isso que nós, no CDS, cada vez que nos dizem mas não há dinheiro para ajudar as coletividades, nós temos que dizer com muita clareza. A Áurea, o João Pedro Paz e não sei o quê, aquilo tudo junto custou 100 mil euros ou mais. Eu troco esses 100 mil euros, porque com esta clareza total, fazer política é ter opções. Nós não podemos fazer tudo. Bem? Não podemos fazer tudo. E nós trocamos. O que é que nós queremos? Nós, em vez de grandes concertos, que sinceramente não têm nenhum valor para a cidade, zero, têm nenhum valor acrescentado para a cidade, nós gostávamos era de ver por todos os cantos uma reviravolta cultural. As pequenas organizações, muitas vezes locais, não têm de ser todas, nós também queremos que tenham pessoas de fora cá. Em cada canto da cidade, em cada esquina da cidade, alguém a tocar, alguém a fazer artes plásticas, alguém a fazer contos. Nós já tivemos esse espetáculo, por exemplo, na biblioteca. Isso sim faz sentido. E isso é que vai apoiar, porque depois, muitas vezes, o que os pequenos grupos precisam é de alguém que os mostre. De alguém que lhes dê um palco. Como tudo na vida. Nós precisamos de uma oportunidade. Não precisamos de um subsídio, precisamos de uma oportunidade. E essa oportunidade nós estamos dispostos a dar. Aí sim a Câmara pode incentivar. E isso nós comprometemos. Pequenos festivais, seja de gastronomia, também. Nós temos. Isso eu acho que faz sentido e nós estamos disponíveis a trocar os grandes projetos, que são novos, toda a gente gosta de ter. Eu, se fosse Presidente de Câmara, se calhar também gostava de ter a Luís João Pedro Paes, a Áurea, Pedro Abrunhosa e tal. Tem voto, dado, tal. Como gostava de ter, se calhar, eu não gostava, mas enfim, uma campanha a fazer palcos no espeto todos os dias. Obrigado, Cada um sabe de si. Não é isso aí que nós vamos vamos. continuar então com respostas. O José, por favor. Bom, sobre essa matéria, eu acho que realmente as estruturas que nós propusemos e que nós defendemos aqui servem exatamente e enquadrariam exatamente a situação precisa que descreveu. Portanto, somos completamente favoráveis e acho que a situação que viveu e que descreveu se enquadra exatamente nas estruturas que nós queremos implementar. Chama-lhe de paternalistas, mas naturalmente que não é esse o objetivo, nem tão pouco, e frisa bem, fazer qualquer controle de conteúdos, que seria então ainda seria pior, e nós sabemos que há aqui alguns locais bem perto que o tentaram fazer e condicionar. Não se trata rigorosamente nada disso, trata-se exatamente de ser o facilitador e ser a entidade que facilita e que promove todas essas ambições e todos esses desejos, nada mais do que isso. Simultaneamente, este espaço permitiria fazer um trabalho importantíssimo, que é o trabalho de rede. Às tantas, toda a gente quer apoios, obviamente, e são muitas vezes necessários. Só que os recursos também são escassos e nós temos que ter consciência disso. Se pudermos trabalhar em rede, se pudermos trabalhar em complementaridade, se tivermos um local onde isso esteja espelhado, onde isso esteja trabalhado, melhor ainda. Naturalmente, sobre as festas, enfim, a opinião do PS é subejamente conhecida. Esta cultura, que eu diria, a cultura do termoço, claramente não é aquela que nós preconizamos, não é aquela que nós entendemos como uma via de sucesso, porque realmente esta cultura do termoço não traz rigorosamente nada a espinho, a não ser as cascas dos termoços no chão. Obrigado. Responder? Portanto, eu penso que fez duas perguntas. A primeira pergunta é o contacto direto. Portanto, se as pessoas que estão no poder político são representantes da maioria da população, é porque recebem facilmente o que se passa da população e que é transmitido. Se não são, tem que ser mudados. A questão agora muito prática. A Câmara tem que ser reabilitada do ponto de vista de recursos humanos. Tem que haver um princípio da transparência e um princípio da competência dentro dele. E o outro princípio que nunca foi claro na Câmara de Estudo é quem é que é político e quem é que é técnico. Tem de ser uma grande confusão e às vezes técnicos levam porque são tomados por políticos e outros políticos às vezes também falham porque são considerados técnicos. Portanto, isso tem que ser claro para toda a gente, não é só para as pessoas que estão lá dentro, para a gente cá fora. E sobretudo não pode haver o oásis do primeiro andar em que a população não pode entrar e não se pode entrar. Portanto, isso, facilidade de ouvir as pessoas. Agora, eu estava a ser demagógico se dissesse assim, olha, eu vou ser presidente, vote em mim,
a gente é comigo e eu faço o já tudo isso. Naturalmente que o poder da autarquia está a gerir o que é de todos nós, que é uma coisa que nós esquecemos. A Câmara não tem nada no bolso. As pessoas que estão na Câmara estão a gerir o que é de todos nós. O que foi verdade dos nossos antepassados, que foi aberto com uma visão de futuro fantástica no início do século XIX, e depois século XX, e que estamos a perder um pouco. Portanto, primeira questão, agilização das questões e audição das populações. Essa audição ou é feita nos meios tradicionais democráticos, vai à Assembleia Municipal para o seu problema, vai à sua Assembleia de Freguesia para o problema, estão a funcionar. Não estão. São poucas as pessoas que lá vão. Agora, o que é que a Assembleia Municipal, por exemplo, que eu conheço bem, vai fazer? Vai se queixar, as pessoas não vêm às reuniões, não sei o que é que as pessoas querem. Não pode. Tem que mudar. A Assembleia Municipal é que tem que mudar, tem que procurar maneiras de atrair a população e que a população sinta que é fácil, que é confortável e que é eficaz e lá dizer os seus problemas. Primeira questão. O seu caso em particular, terá que haver um organismo na Câmara ou uma especialização na Câmara que possa, tecnicamente, perceber o que está a dizer para ter uma resposta clara também, que é que normalmente nunca se faz. Porque se for à Câmara e explicarem porque é que o seu pedido não pode ser atendido, e se os argumentos forem claros, pode perceber. Não é? Ou pode ser atendido. Portanto, esta é a questão que tem que ser limada. Não pode haver ali uma entidade esquisita com pessoas que atendem em público e que não sabem dar resposta, que depois vão falar com quem tem a resposta e depois o mensageiro é que leva a má notícia, se a notícia for boa, já é o Presidente que vai dar o vereador. Isso tem que acabar, tem que ser uma coisa transparente. A outra questão que estava a falar do envelhecimento das estruturas tem a ver com o que eu já disse também. Portanto, nós estamos num regime democrático, até ver. E a democracia tem várias fases. Há muitas fases que já vieram para trás. A fase económica, a fase social está a receber grandes ataques. Estamos na fase ainda da democracia política, que também já vai receber alguns. Não é? Portanto, os órgãos de democracia política, neste caso autárquico, têm que ser dinamizados, têm que estar abertos. Agora, nós não podemos limitar a democracia à existência desses órgãos. Ou seja, o Executivo nas juntas de freguesia e na Câmara, um legislativo à Assembleia Municipal e as Assembleias de Freguesia. Eles têm que funcionar e bem, e quanto a nós deveriam ser mais bem aproveitados, mas temos que criar outros meios de funcionar no que se chama a democracia participativa. Ou seja, é obrigação dos autarcas arranjar maneiras muito claras e muito eficazes de ouvir a vontade das pessoas. Não quer dizer que cada pessoa que vai dizer uma vontade aqui, a autarquia vai fazer, não pode. Agora, vai ouvir essa opinião, vai explicar a situação, qual é o problema técnico, etc. E depois vai tentar resolver com os meios que tem. E toda a gente tem que saber quais são os meios que existem e quais são os meios que não existem. Isso tem que ser claro. Está-se a gerir o dinheiro de todos nós, não há capa na linhas. Não é? E então, com isso, vai tentar resolver o problema que abranja a maioria da população de Espinho. Normalmente nós vivemos, infelizmente, numa sociedade piramidal, em que os que têm mais dinheiro estão no biquinho e os que têm menos estão na base. Portanto, tentaremos sempre resolver o problema das fatias de população que mais necessitadas estão. Portanto, parece-nos a nós uma maneira clara e que nós nos parece justa, que se chama justiça social, de agir na gestão do que é de todos nós. Muito obrigado. Vamos ouvir o António para terminar esta questão. Isto também vai servir, ao fim e ao cabo, de algum esclarecimento. Nós aqui, sim, Bloco de Esquerda, quando falamos na criação de gabinetes, ao fim e ao cabo, o que nós queremos dizer é que isto trata-se de uma gestão de democracia participada ou participativa. Porque se nós temos gabinetes de atendimento para os diversos problemas que a população tem, estamos a permitir à população chegar até ao poder, chegar à Câmara. Coisa que atualmente não acontece, porque a Câmara está bunkerizada, não permite o acesso aos seus eleitores, a quem os pôs lá, e acaba por acontecer aquilo que aconteceu com o Carlos Vinagre, não é? Num projeto que se calhar nem chegou, porque não tinha que chegar, porque alguém impediu que chegasse a quem tinha o poder de decisão, e acabou por o projeto ficar, portanto, nas covas. Esse e pronto, e todos os outros. Isto também, e eu respondo um bocado ao Diogo, o Diogo não me conhece e, portanto, é natural que pense isso. Eu não tenho qualquer espécie de atitude paternalista em relação à juventude, bem pelo contrário. Eu considero um deles, julgo que tenho um espírito suficientemente jovem para entender, o Carlos Vinagre sabe isso, temos conversado algumas vezes e todos os outros. Portanto, eu quando digo que
a Câmara devia ter estes gabinetes de apoio, não tem que dizer, não, sim senhora, não menino, tu estás a fazer muito bem e a gente vai te ajudar. Não faças isso que se é asneira. Não, isto cabe ao jovem apresentar os seus projetos. A Câmara ou o Poder Local tem única e simplesmente de viabilizá-los, porque é a única instituição que o pode fazer, ou pode ajudar a fazê-los. Não há aqui qualquer espécie de atitude paternalista, nem tem que haver. Tem é que ser de facto uma democracia participada, e a democracia participada só pode ser desta forma. Não vem o Presidente da Câmara, não vem para a rua e reunir o pessoal e dizer assim, meus amigos, diga lá, olha, o que é que tu queres que eu faça? O que é que tu queres que eu faça? Não. Isto tem que haver um caminho. E o caminho tem que ser este. Tem que ser, enfim, por via dos organismos legais, daqueles que são instituídos, para que não haja uma anarquização de ideias. Não é? Portanto, não há qualquer espécie de atitude paternalista em relação aos jovens, longe disso. Há a necessidade de agilizar processos, entendê-los e dar aos jovens a capacidade de continuarem abrindo-lhes as portas que só o poder local, só o poder instituído pode fazer. Portanto, de uma forma simples. Isso não aconteceu com o Carlos Vinagre. Não aconteceu. Não aconteceu porque não há, naturalmente, uma porta de acesso à recepção desses projetos. Isso esbarrou num qualquer administrativo que não tinha sequer a mínima visão para aquilo que estava a ver e ou não levou, ou quando levou alguém disse, arrume isso para o lado que isso não tem interesse. Porque o gabinete teria, como em primeira instância, a obrigação de ter alguém capaz, com sensibilidade suficiente para analisar o projeto, poder lhe dar corpo ou não, e tu dizer porque é que não é possível, porque é que não é execuível. Seja o que for, isto nem se trata de um pedido, trata-se de uma análise a qualquer tipo de projeto que possa ser feito. Porque, em primeira instância, também é verdade que são os jovens a fazer, são os jovens a ter a ideia, são os jovens a propor. Mas se não tiverem as ajudas que são necessárias, e todas as ajudas não são ajudas da caridadezinha, não, meu rapaz, está muito bom e tal, vai andar para a frente, sim senhora, nós estamos aqui para te ajudar, não, até temos uns conselhos, nada disso, não, é isto que vocês querem, vocês vão gerir o projeto. Nós damos os meios, só nós é que podemos dar, mas vocês vão gerir o projeto é vosso. Portanto, não há paternalismo nas propostas do Bloco de Esquerda, bem pelo contrário, há muito pragmatismo, estão bem direcionados e a juventude sabe perfeitamente aquilo que a gente quer dizer quando queremos fazer uma democracia participativa. Obrigado, António. Tempo para mais uma questão que será a última, são cerca de meia-noite e 5. Portanto, alguém que tivesse uma questão que acha que é mesmo pertinente, temos duas. Façam as duas as questões e vamos pedir às pessoas, aos nossos colegas da mesa, para que sejam mais pragmáticos também na resposta, para podermos terminar. Vamos então a esta senhora e o senhor lá ao fundo, podem fazer as questões logo em simultâneo, por favor. Faça aqui, muito bem, o meu nome é Gabriela, eu sou candidata pelo Partido Socialista, numa das listas à Câmara Municipal, e eu sinto-me muito entristecida por não ver aqui a nossa Câmara representada neste momento, o Partido Social Democrata, que não veio sequer aqui apresentar as suas propostas de uma política municipal de juventude que não existiu nos últimos 4 anos, e isso fica hoje refletido aqui perante vós, que eles não tiveram interesse em vir cá defender a política deles. E o que eu noto é que, de facto, e é isso que eu quero tentar colocar em prática junto do meu grupo parlamentar, é que, de facto, as vivências e os percursos da nossa juventude não é heterogéneo, é bastante, não é homogéneo, quero dizer, é bastante heterogéneo e, portanto, nem a todos é dadas as mesmas condições e as mesmas oportunidades. E, portanto, uma política municipal da juventude deve tentar ir de encontro ao principal pilar neste momento, que é a educação. A educação é a base para a promoção do sucesso e para uma boa empregabilidade. E é isso que nós temos que procurar, é procurar dotar as nossas escolas de boas condições que permitam, no fundo, dar aos jovens a possibilidade de eles mais tarde terem um emprego e terem a certeza desse futuro. Era isto que eu queria acrescentar, não sei se alguém vai querer falar. Pode fazer daí. Posso dizer exatamente? Eu é muito rápido, primeiro, para agradecer exatamente ao FEST, não é? Mas a minha ignorância, eu gostava de saber o que é dizer FEST.
primeiro. Muito bem, esta questão é para o Filipe, para a Associação. Não quero dizer nada em específico, quero dizer a palavra festival, a palavra festa, a palavra atividade. Ok, está resolvido para mim. Pronto, está resolvido para mim. Eu chamo-me Rui Lacerda, sou espinhense, sou um jovem, e é por aí que eu começo mesmo. Qual é a definição de jovem? É de idade ou de cabeça? O segundo é, e falou-se aí uma coisa interessantíssima, que a mim me toca de maneira, até por formação profissional, e ainda bem que não falaram em globalização, falaram no global, ainda bem que não falaram em globalização, senão teríamos aqui uma luta definida, eu sou anti-globalização, mas sou global. Mas há uma coisa que é importante, e aí os jovens também têm a sua importância. Os jovens não precisam de casa nenhuma para reunir. Ponto final para aí. Os jovens não precisam das outras pessoas dizer o que é que têm que fazer. Não precisam. Os jovens têm é que ser irreverentes, contestatários e revolucionários. E irem para a frente com o seu projeto, até às últimas consequências. Ponto final para aí. E isto é tão importante, ao ponto que só eles podem fazer isso quando tiverem a inteligência de conhecer o regional. Só podem ser globais depois de conhecer o regional. Tem que ser locais. Tem que conhecer a realidade local. E a realidade local nasce de há 150 anos atrás. Se não conhecem isto, não têm hipótese nenhuma de querem ser mais avançados que os outros. Porque não têm consistência. Isto é uma questão de formação, de educação. Daí que a educação informal aparece neste sistema. Não tem nada a ver com internet, não tem a ver com nada disso. Não. Tem a ver com falar com pessoas mais antigas, falar com pessoas do bairro, saber a história da sua terra e saber das atmosferas da sua terra. O que é importante numa cidade é as atmosferas, é aquilo que cria as condições que uma pessoa se sinta bem ou mal. Não precisa que alguém venha dizer que tem que fazer um sítio para skate, nem que tem que fazer isso. Não. Eles é que vão dizer o que é que querem. É mais importante numa cidade o espaço entre os objetos do que os próprios objetos. E nesses objetos habitam pessoas que impedem que as outras pessoas entrem nesse espaço vazio, possam fazer o que entender. E isto, numa cidade que é virada para o turismo, não pode ter este fundamentalismo das pessoas, dizer, não, o senhor aqui não pode abrir isto, porque me faz barulho. Não pode. Ponto final parágrafo. Porque isto não é viver democraticamente no espaço aberto. E os jovens têm aí, de facto, os jovens de mentalidade têm aí, de facto, uma força forte para impor o que querem. Isto, na minha perspectiva, minha visão. Portanto, não precisam de espaços de juventude, nem de ir para uma sede qualquer para associar, porque isso aí é só para dar confusões. A segunda, de facto, é que os jovens também deviam estar nos poderes de decisão. Nos poderes de decisão, não, nem sei, nem estava em 10 lugar, não. Deviam estar lá dentro, mesmo. Porque é com erros que se constrói a história. E dos erros dos adultos, a gente já os conhece. Prefiro que sejam erros dos jovens. Pelo menos são erros que são de uma aprendizagem futura. E sobre erros se constrói aquilo que é de facto positivo. E é essa oportunidade que ninguém lhes dá. Portanto, a única maneira é serem contestatários, revolucionários e irreverentes. Que é a única solução que eu acho do ponto de vista local e do ponto de vista nacional. E porquê? Porque quando eu falava da parte do ser global e antes de ser regional, é que e dizem que o espinho tem que crescer para sul e porque é que não pode crescer para norte. De facto, nós vivemos hoje numa, eu vou dizer que uma coisa que vai ser uma aberração, possivelmente, mas é que nós vivemos parte de uma cidade global que vai desde a Aveiro à Corunha. Isto é uma cidade, as pessoas esqueceram-se. A gente vive desde Aveiro à Corunha, é uma cidade. Hoje há pessoas que vivem em Famalicão que vão cortar o cabelo a Paulo Barzinho, que é uma coisa que há 30 anos não acontecia. Há pessoas que saem daqui para ir fazer compras a Gaia. Há 30 anos não acontecia. Portanto, isto é uma cidade global. Se eu não sou local, não tenho capacidade de reforçar a identidade da minha terra, que seja uma maior valência, que atraia pessoas cá, com outras apetências que as outras não têm. É inadmissível que eu tenha cá, por exemplo, um plantar quando no Porto tenho outro. Isto é perfeita estupidez. Pá. Isto é o melhor previsto ter livro, já falava Fernando Pessoa. Como é que eu vou ter aqui?
Eu tenho que ter, dentro da globalidade, saber o que é